Bora falar do Galão, tem notícia aí do Tanaka, tem jogador chegando ao Atlético, né? Tem jogador próximo, tem algo sobre a SAF muito interessante. Mais informações a respeito de Biel. É um empréstimo com opção de compra a princípio. Essa opção de compra pode virar uma obrigação de compra caso ele bata metas, tá? Se não bater as metas, o Galo não é obrigado a comprar. Isso faz uma diferença absurda, que quando a notícia saiu, pareceu que era obrigação de compra, tá? Mas não é. Prestem atenção, mais detalhes aqui para vocês a respeito do contrato. Metas são bastante elevadas, tá? As metas são bastante elevadas. Até o final da temporada, até o final do empréstimo, ele tem que alcançar um número mínimo de jogos, que não são baixos, como titular e com relacionado à minutagem. Então, além de ser titular, tem que ter relacionado à minutagem. Beleza? Tem isso também. Títulos conquistados tem também, tem título na meta. E participação direta em gol, número de assistência, número de gol, titularidade, minutagem em campo, título conquistado. Prestem atenção, ele não vai ter que bater todas as metas, todas, mas ele vai ter que bater uma porcentagem muito alta dessas metas. E são metas elevadas. Novidades importantes. A primeira delas, o Atlético avançou para a contratação de Danilo Barbosa, volante que pertence ao Botafogo e tinha conversas avançadas com o Fortaleza. A ideia do Lion era ter o jogador por empréstimo de uma temporada, o Atlético atravessou as negociações e o Danilo balançou, ficando mais disposto a fechar com o Galo. A negociação deve ser concluída nas próximas horas e a presença do Cuca tem papel importante. O Cuca entrou na parada e afirmou que o Danilo Barbosa será muito útil caso aceite a opção. Nessa toada no Campeonato Brasileiro, quem garante que o Atlético vai avançar nas Copas como foi no ano passado? Não, gente, tá na hora, tem que resolver agora, hein? Resolver agora, chamar e meter na mesa aquele negócio e bater com ele pra ver se não, tchau, como disse o Igor, um abraço, velho, traz proposta. Aliás, a questão do Fausto Vera, o Atlético não tem primeiro volante pra jogar quinta-feira, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o Alan Franco foi expulso, e aí, o Fausto Vera tá recebendo lá em dia também, né? Se você tá improvisando 2 zagueiros meninos como volantes, a gente precisa saber o que aconteceu com o Fausto Vera. A gente precisa saber o que aconteceu com o Fausto Vera. Porque o Fausto Vera, a gente pode criticá-lo, ele não é o jogador dos sonhos do torcedor, mas ele talvez entregaria algo superior ao que os 2 meninos têm entregado até o momento. Né? O Atlético, ele simplesmente descartou um ativo, descartou um jogador. Eu sei que ele já está no limite com relação principalmente ao Campeonato Brasileiro, número de jogos para ser negociado. Mas, cara, o Atlético está precisando de um volante. Será que o Fausto Vera quebra mais do que o Rômulo e que o Van Romão, meus amigos? Aí fica o questionamento, até que ponto o orgulho do treinador vai prejudicar o time do Atlético. Porque, pra mim, é isso que tá acontecendo, tá? É por isso que eu gostaria de mais informações, que o Atlético se pronunciasse mais com relação a essa situação do Fausto Vera. Porque, pra mim, tá beirando o ridículo já. Se ele não aparecer na quinta, na convocação de hoje... Carta fora do baralho de vez, né? Aí tem algum problema muito grande aí. Ou então ele já tá negociado. Porque não tem nem... Não tem numa situação lógica, normal, né? Não teria nenhuma lógica ele não estar na convocação de hoje, né? A viagem, eu acho que é hoje, para jogar na quinta-feira. Então, vamos aguardar. Eu tô tentando achar uma palavra aqui para eu não ir também pro juizado. Mas da participação do STJD no jogo, né? Porque, curioso e por uma certa coincidência, o julgamento do Dudu aconteceu numa véspera de confronto contra o Palmeiras. Curioso ou por coincidência, o presidente do STJD, o Luiz Otávio Noronha, ele sequer apreciou o pedido de efeito suspensivo do Atlético, isso aí que eu queria falar. Que geralmente é feito em um prazo de 24 a 48 horas. Quando é o Flamengo pedindo, até em 6 horas eles dão a resposta do efeito suspensivo para ignorar ali a possibilidade do Dudu entrar em campo. Curioso ou coincidente também a presença da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, nas entranhas da CBF, dia após dia. Curioso ou coincidente também a ignorância dos auditores do STJD em relação à fala xenofóbica da Leila em relação ao John Textor
Mas o rigor em uma briga particular de Leila e Dudu em rede social, com absolutamente nada a ver com discriminação de gênero, uma briga particular, que se fosse Leila ou se fosse Lélio, ia ser a mesma resposta. Então, assim, é conveniente o não reencontro do Dudu com o Palmeiras, sendo que o Dudu é um dos grandes ídolos da torcida do Palmeiras e a Leila, ela vive as turras com o torcedor palmeirense. Então, tudo isso vai coincidindo para uma série de fatores. E eu mantenho o que eu disse ontem. Eu acho que diante de todo esse cenário pintado, o Atlético não poderia permitir que o Rony fosse homenageado antes do jogo, no gramado do Allianz Parque. Porque o Atlético é o seguinte, passaram a mão no meu rego e eu fui lá e baixei mais ainda as carçolas pro pessoal passar mais a mão. Primeira vez na história do esporte brasileiro que isso acontece. Coincidente? E não só isso, Igor, a questão também que me deixou preocupado, Gilberto, é essa questão ali da... Como é que fala? Quando o cara é punido, aí você entra com o recurso de efeito suspensivo, entendeu? Então, criou-se um precedente. E se acontecer um Cruzeiro, afinal, num jogo importante, o Atlético num jogo importante, precisar de novo, e os caras vão fazer vistas grossas, como fizeram? Acho que os advogados do Atlético foram juvenis, juninhos, incompetentes, inábeis, completamente ineptos para poder Gilberto Campos fazer a defesa do Dudu. Nenhum idiota. Mas ainda tem tempo, né? Porque são 6 jogos. Nenhum idiota aceitaria que VTNC vir trabalhar no Cruzeiro. Então usar isso na defesa é de uma idiotice enorme. Isso não foi usado, não foi? Mas, gente, de qualquer forma, o Dudu tinha que ter batido no peito e falou, xinguei, o meu problema é meu com ela e não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Se fosse homem, tivesse feito a mesma covardia que fez comigo, eu teria feito o mesmo xingamento e pronto, segue o jogo. Tira uma dúvida aqui pra mim. A Leila acionou o STJD, foi isso? Sim. Aí ele foi provocado e acabou tomando. Né? Agora, o Textor, ele não acionou a Leila, certo? Não, mas a auditora do STJD, ela manifestou. Inclusive, tem fotos das advogadas da Leila com os advogados da auditora do STJD. Então, assim... Milton. Não, só para saber. Nada justifica, né? O importante é dizer... Mas foi criado um precedente perigoso. Eu também acho. Mas a questão é totalmente alheia, fora do futebol, e deveria ser resolvida. Que seja na justiça comum. É isso. Não na parte Agora, são 6 jogos. O prejuízo se iniciou no jogo contra o Palmeiras. O Atlético não pode... mas agora esperar. vai apreciar o efeito suspensivo, né? Pois depois que já foi? Depois que a vaca deitou? Mas tudo bem, mas o negócio era o jogo do Palmeiras lá no Allianz. Tem o Flamengo, daqui a pouco tem Copa do Brasil. Tá, mas agora eles vão dar o efeito suspensivo. E aí eu te pergunto, Gilbert, o jogador dá uma zoada no outro, afinal alguma coisa, o cara chega lá e faz um vídeo na rede social dele. Ô fulano, vai... E por aí vai. Isso também vai servir pra isso? Não aconteceu a mesma coisa quando a Leila chamou o John Textor de idiota, né? Então, assim, cadê a xenofobia? Então, assim, vão lacrar em tudo, né? Ou vai querer lacrar em só no que é conveniente, nas entranhas ali do STJD e da CBF. Aí não dá, né? Acho isso um pouco de encheção de saco, porque assim, cara, se fosse um presidente homem, provavelmente o Dudu teria dito a mesma coisa. Sim, aí as pessoas querem interpretar que, ele falou porque ela é mulher. Cara, olha só, a Leila é respeitadíssima, competentíssima. Não é um caso de uma pessoa que sofre menosprezo no futebol, porque muito pelo contrário, todo mundo tem um enorme respeito por ela e por tudo que ela fez no Palmeiras e a ótima gestão dela. Agora, foi uma briga dela com o Dudu. Querer botar no meio disso, mas ela é mulher, mas ela é isso, mas ela é aquilo, cara, tu tá botando coisa da tua cabeça pra querer interpretar. E eu não acho que a regra deve ser interpretativa a esse ponto. Você não tem nenhuma evidência no que ele disse de que tem a ver com o fato dela ser mulher ou não. Então eu acho uma bobagem, que é a mesma coisa que o texto falar, ela só brigou comigo porque eu sou gringo. Desculpa, mas... Né, amanhã vai ter um treinador demitido, aí o cara vai falar assim, estão me demitindo por xenofobia. E aí vai ter que pagar por xenofobia? Então eu não vejo essa lógica, não. Estavam com medo. Mimimi, lacração. Exceção de saco, entendeu? Eles estavam com medo de reencontrar o Dudu com a torcida do Palmeiras lá no Allianz e ela ser vaiada e ele ser aplaudido. Foi isso que aconteceu, viu, Gilberto? Pode ser, viu? É de graça aí, curte aí, gente. Aí, ó. Clica no like, inscreva-se no canal, dá essa moral. Ajuda demais, tá bom? Ajuda muito mesmo. Vamos lá. Foi falado sempre, né? Todo mundo repetiu uma coisa. Falou o seguinte: bom, a dívida
Todo mundo repetiu isso. A dívida são dos donos da SAF. A dívida é deles. Né? Mas não é bem assim, viu? Vou trazer só um trechinho. Dá uma olhada nisso aqui se não é preocupante, gente. Vamos lá. Os acionistas da Galo Gold assumiram as dívidas. A resposta é não. Nunca assumiram as dívidas. Pelo seguinte, Rafael. A SAF é uma pessoa jurídica. Para o direito, uma pessoa jurídica é uma pessoa que tem nome próprio, patrimônio próprio, direitos e obrigações próprias, capacidade processual própria. E a sociedade anônima é um tipo societário onde a responsabilidade de todos os sócios é limitada. É limitada ao capital social subscrito e integralizado por cada sócio. Então, na verdade, a dívida nunca foi do Rafael, do Ricardo, do Rubens. A dívida é da pessoa jurídica Clube Atlético Mineiro SAF. O que pode acontecer aqui, exclusivamente, é que em algumas dívidas bancárias eles são avalistas e como avalistas podem ser cobrados solidariamente por essa dívida e aí eles teriam direito de regresso contra a SAF. Mas é falsa essa história de que eles assumiram, a partir dos seus próprios CPFs, essas dívidas que foram transferidas para a SAF. Na verdade, o que eles estão fazendo é pagando os juros dessas dívidas que anteriormente eram das associações com os recursos que são produzidos pela própria pessoa jurídica. Venda de atletas, receitas da Arena, receitas do Galo na Veia e coisas desse tipo. Agora, se eles fizerem um novo aporte, esse novo aporte aumenta o capital social da pessoa jurídica, esse dinheiro entra para a pessoa jurídica e aí a própria pessoa jurídica quita, amortiza essas dívidas, que são dívidas muito altas, dívidas com vencimentos a curtíssimo prazo. Até, para você ter uma ideia, olhando os balanços, até mais ou menos maio do ano que vem, tem vencimentos na casa de 1 bilhão e 100. Então, de fato, precisa fazer um aporte muito rápido, porque podemos entrar em colapso financeiro em breve. Em breve, que eu falo, é novembro, dezembro. Talvez não chegue ao final do ano, se não houver um aporte significativo. E outra coisa, não basta um aporte de picadinho, de 100 milhões aqui, 100, 200 ali, tem que ser um montante suficiente para amortizar o principal, principalmente a dívida do CRI, que é a dívida relacionada à Arena, que em média tem aí o CDI mais 5%. É isso aí. É porque essa aí come, acho que é 11 milhões por mês, essa dívida do CRI, né? Parece que vai ser atacada. Agora, igual ele falou, né? Esse papo de que a dívida é deles, é dele, não é bem assim não. Vou manter sob sigilo a identidade dessa pessoa, até porque ele me pediu off, mas posso contar que em meio às conversas do Galo com esse empresário, até na tentativa de convencer o jogador dele a se tornar reforço do Atlético, esse empresário ouviu que Rubens Menin, principal acionista do Atlético, vai aportar em breve 600 milhões de reais. Todo mundo já sabe que vai haver esse aporte, mas o número até agora era desconhecido, 200, 300, 400, 500, 600 até 700 milhões. A informação que um dirigente do Atlético informou a esse representante, a esse empresário, é de que o aporte vai ser feito nos próximos dias, no valor de 600 milhões de reais, dinheiro super importante. Até porque o Atlético vive com enormes dificuldades com o seu fluxo de caixa, atrasando direitos de imagem, salários, premiações, comissões para empresários, entre outras coisas mais. Quanto antes esse dinheiro vier, melhor e mais saudável vai ser o dia a dia do Galo. Isso sem falar na possibilidade de pagamento de dívidas que já venceram, reduzindo consideravelmente os juros e tornando a coisa bem mais acessível. A associação também, gerida pelo Sérgio Coelho, nunca prestou contas depois que virou SAF. Como que é feita essa prestação de contas? Como é que está financeiramente a associação? A gente sabe que tem que ser repassado um valor para ela, mas ela também tem funcionários, tem uma folha a pagar. Quando que o Sérgio Coelho vai prestar conta de como está a associação para a gente? Quando que a gente vai saber essa real situação da associação do Galo? Eduardo, na verdade, o Conselho funciona com algumas reuniões regulares, né? As reuniões extraordinárias, ordinárias e as extraordinárias, que é o caso dessa do próximo dia 4, né? Quando aparece um assunto que entende-se que é de forma urgente, né? É feita a publicação desse edital com 15 dias, como manda o nosso estatuto, e é tratado de assuntos extraordinários, como é o dessa dia 4, ou ordinários, questão do balanço e tudo mais. De fato, não foi feito, mas geralmente isso acontece quando há uma reunião já ordinária e aí é feito nesse sentido. Para esse tema em específico, realmente, depois que se transformou em SAF, é feito de uma maneira geral, através das reuniões ordinárias, né? Mas já tem um tempo também que realmente não foi feito. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, verifique se você está inscrito, deixe o like, ajuda demais, compartilhe o vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu!